Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sou o pastor Divino Silva do Instituto Vida, falando aqui diretamente também pela Secretaria de Missões da CIADSETA PAMT. Paulo escreve a carta aos Efésios, 61 d.C. Essa epístola é mais um tratado doutrinário. E no capítulo 6, o verso 4, tem algo importante. Eu quero falar sobre este assunto em duas partes. Primeiro, ele escreve dizendo assim no verso de número 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí eu faço aqui uma pergunta, nós estamos falando ao vivo com você. Olha só, até fiz algumas anotações aqui para ter um roteiro. Como lidar com seu filho? Como lidar com a sua filha? No sentido que eu estou falando do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fui conselheiro tutelar por quase 13 anos e aprendi nesse período que o adolescente está em desenvolvimento. E a Constituição Federal de 1988 define isso também. E o artigo 4º e 5º da Constituição nos deixa aí o amplo poder, dever e responsabilidade sobre família, sociedade, comunidade, cidadania, o direito de ir e vir e de se expressar. De fato, o adolescente está em desenvolvimento. Ao fundo musical aí de Val Lopes é que vamos dar sequência sobre este assunto, esse estudo bíblico, quando Paulo fala no capítulo 6, o verso de número 4, sobre a questão da disciplina, da admoestação em relação aos pais e os seus filhos. E ele fala também aqui sobre a questão da obediência aos pais, faz parte das obrigações dos filhos. Você sabia, filho, que a obediência aos pais faz parte da sua vida, ou seja, faz parte das suas obrigações. Então não é simplesmente porque você é filho, é porque faz parte das obrigações. Vamos lá entender como lidar com o seu filho adolescente, ou talvez já adulto, mas tem aí parâmetros e atitudes de adolescentes. Como nós estamos num estudo bíblico, então o nosso tempo passa aí dos 6 minutos e nós vamos fazer em 2 períodos distintos. Então você tem que assistir esse primeiro vídeo e o segundo vídeo. Primeiro, vamos lá entender. Seja um amigo do adolescente. Como lidar com tudo isto? As mudanças. E às vezes o adolescente, ele traz muitos comportamentos diversos. Então, saiba que seu filho está em desenvolvimento. Você tem que entender, o meu filho está em desenvolvimento. Ou então você também tem que se desenvolver. Você também tem que se amadurecer. Então não é só o seu filho que tem que amadurecer, você também tem que amadurecer. Você tem que ser um exemplo para o seu filho. Ele olha para você e quer ver o exemplo. Se você não é exemplo, então haverá aí um choque de desenvolvimento na sua mente, ou seja, na mente do seu adolescente. Um outro detalhe que anotei aqui, já que ele está em desenvolvimento, então você deve observar que deve ter disciplina. Estar em desenvolvimento não quer dizer que o adolescente não seja disciplinado. Ao contrário, ele precisa ser disciplinado. Estar em desenvolvimento não quer dizer que eu vou ser indisciplinado. É isso que eu estou falando. Então você precisa saber que o adolescente, apesar de estar em desenvolvimento, tem até mudança de comportamento, mas você tem que ter a disciplina, saber que ele não pode ser um adolescente indisciplinado, ele precisa de disciplina. Aí Paulo fala isso: vós pais, não provoqueis
a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina. Ou seja, ele está em desenvolvimento. Você não precisa criar um sistema de arbitrariedade. Não, um comportamento indecente em relação ao seu filho, um comportamento bruto em relação ao seu filho. Mas você tem que entender que ele está em desenvolvimento, mas isso não quer dizer que ele tem que ser indisciplinado. Tem que ter disciplina para tudo. Aí depois, ainda nessa parte de número 1, trace metas, limites, mas também trate ele como adolescente. Você não tem que tratar ele como adulto e nem mesmo como criança. Há um problema, ele não é criança mais, ou seja, ele já ultrapassou os 11 anos, 11 meses e 29 dias, já é adolescente, já tem a partir dos 12 anos de idade. Então você não pode tratar ele como criança e também não trate ele como adulto, você tem que tratar ele como adolescente, ou seja, comunicação. Você precisa de comunicação, você precisa de diálogo, de conversa, ou seja, conversação. Você precisa conversar com um adolescente. Um outro, confie e ganhe confiança. Um dos problemas em relação aos pais, que os adolescentes ficam aí indisciplinados, é a ausência de comunicação e a ausência também de confiança. Você não dá confiança e nem quer ganhar confiança. Então esse adolescente vai ter sistema de comportamento indecente em relação aí a você, a casa e outros comportamentos. Um outro, tem que acompanhar o adolescente passo a passo. Você tem que acompanhar ele, principalmente nesse meio de pandemia, das redes sociais que são diversas, tantos jogos, que o adolescente quer ficar 24 horas no celular e você tem que acompanhar passo a passo. É como se você estivesse falando assim, olha, eu não aceito o meu filho ou a minha filha adolescente ter senha no celular, sendo que no seu celular tem senha. Eu não aceito o adolescente ou a adolescente estar assistindo certos filmes ou certos vídeos, ou que seja pornô, ou que seja de violência, sendo que no seu celular você assiste, sendo que você está assistindo constantemente. Ou então você não é um exemplo. Ou então o ato da comunicação, primeiro você tem que ser exemplo, você tem que ter um exemplo. Aí depois você tem que aprender a confiar nele. Acompanhe-o, não prenda ele, não pode prender o adolescente e nem aquele sistema prender demais. Você tem que deixar ele livre, mas aquele livre acompanhado, lembrando que pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quem é responsável por seu adolescente não é o Estado, é você que é responsável, não é o terceiro, é você que é responsável. Então, seja um amigo do adolescente. Nessa primeira parte, nós já vamos encerrar e vamos começar a segunda parte. Seja amigo do adolescente. Na segunda parte, nós vamos falar, estabeleça regras. E ainda vamos falar, trace e cobre limites. Deixe claro que você é o pai, deixe claro que você é a mãe, sem arbitrariedade. Nesta segunda parte, vamos estar falando nesse formato. Se inscreva agora no canal do YouTube, olha aqui, de Pastor Divino Silva, tá assim, ó, Instituto Vida Proibida, o nosso mais novo canal do YouTube. O adolescente, ele precisa ser acompanhado, e você é o pai que tem que acompanhar. Entre agora e vamos assistir a segunda parte. Tudo de bom para você, sucessos!